Uso capião de imóvel em Fortaleza. Explicação completa das dúvidas mais frequentes, parte 2. Este é o segundo vídeo da nossa série sobre o uso capião de imóvel em Fortaleza. No primeiro vídeo, nós abordamos as dúvidas mais comuns e introdutórias sobre o tema, explicando o que é uso capião, quais são os requisitos exigidos pela lei, quais documentos costumam ser necessários e outros aspectos fundamentais para quem está começando a entender o assunto. Se você ainda não assistiu a primeira parte, recomendo que faça isso depois. O link está na descrição e certamente ajudará a compreender melhor os temas que vamos abordar agora. Neste segundo vídeo, vamos avançar um pouco mais e analisar situações específicas que geram muitas dúvidas na prática, como uso capião de imóvel de herança, soma de posse, uso capião de apartamento em condomínio e outras questões que exigem uma análise jurídica mais profunda. Vamos direto ao conteúdo. Dúvida número 1. É possível aproveitar o tempo de posse do antigo ocupante? A resposta é sim. Em diversas situações, a legislação permite que o tempo de posse seja somado. Como vimos anteriormente, o decurso do tempo é um dos requisitos centrais da uso capião. Na modalidade extraordinária, por exemplo, a aquisição da propriedade normalmente exige um período de posse que varia entre 10 e 15 anos. Naturalmente, nem sempre o atual possuidor permanece no imóvel durante todo esse intervalo. Imagine o seguinte cenário: você exerce a posse de um imóvel há 4 anos e, ao iniciar uma análise jurídica para sua regularização, descobre que o possuidor anterior permaneceu no local por mais 11 anos. Em casos como esse, é possível que os períodos sejam somados desde que estejam presentes os requisitos legais. Na prática, os 11 anos do ocupante anterior podem ser acrescidos aos seus 4 anos de posse, totalizando 15 anos e viabilizando o enquadramento da uso capião extraordinária. Esse instituto jurídico é conhecido como accessio possessionis, ou sucessão da posse, e frequentemente representa a diferença entre um imóvel que aparentemente ainda não pode ser regularizado e outro que já reúne todos os requisitos para a aquisição da propriedade. Na nossa atuação, não é raro encontrarmos situações em que a pessoa acredita precisar aguardar muitos anos para resolver a situação, quando uma análise técnica mais aprofundada demonstra que o prazo legal já foi integralmente cumprido por meio da soma das posses. Por essa razão, a condução do caso por um profissional especializado faz toda a diferença. Muitas vezes, o êxito do procedimento depende justamente da correta identificação de aspectos jurídicos que não são evidentes à primeira vista. Agora, uma ressalva importante. Essa possibilidade da soma das posses não se aplica ao uso capião especial urbana. Portanto, antes de qualquer conclusão, é indispensável analisar qual modalidade de uso capião é efetivamente adequada ao caso concreto. É possível fazer uso capião de apartamento em condomínio? A resposta é sim. É perfeitamente possível adquirir um apartamento por uso capião, desde que estejam presentes todos os requisitos exigidos pela lei, especialmente a posse contínua, pacífica e exercida com ânimo de dono durante o período legal. Inclusive, a uso capião de apartamento costuma apresentar algumas vantagens em relação à regularização de outros tipos de imóvel. Uma das principais está relacionada à documentação técnica. Em muitos processos de uso capião, é necessário elaborar planta e memorial descritivo, o que gera custos e demanda tempo. No caso dos apartamentos, porém, a unidade normalmente já está individualizada na matrícula do imóvel, com suas medidas, localização e fração ideal devidamente definidas. Quando essas informações correspondem à realidade do imóvel e o condomínio está regularmente registrado, em regra, não há necessidade de produzir nova planta ou memorial descritivo, o que torna o procedimento mais simples e econômico. Outro aspecto relevante envolve a participação dos vizinhos. Em uso capião de terreno e casas, os confrontantes geralmente precisam ser notificados para se manifestar sobre os limites da área. Já nos apartamentos, como a unidade autônoma já se encontra individualizada dentro do condomínio, essa questão costuma ser muito menos problemática.
Nesses casos, a participação do condomínio, representada pelo síndico, normalmente assume maior relevância do que a manifestação individual dos demais moradores. Aqui em Fortaleza, esse tema merece atenção especial. Existem diversos edifícios e condomínios antigos que, por diversas razões, apresentam algum tipo de irregularidade registral, mas não conseguem obter a escritura ou regularizar a propriedade pelos meios tradicionais. Nesses casos, a uso capião muitas vezes acaba sendo o caminho mais seguro e eficiente. Em algumas situações, a única solução juridicamente viável para regularizar definitivamente o imóvel. Por isso, se você possui a posse de um apartamento e existe alguma pendência documental ou registral, vale a pena realizar uma análise jurídica especializada. Não são raros os casos em que a regularização é possível, mesmo quando o possuidor acredita que não há solução para o problema. Dúvida número 3. É possível fazer uso capião de imóvel de herança? Afinal, o herdeiro que permaneceu sozinho no imóvel por muitos anos pode adquirir a parte pertencente aos demais herdeiros? A resposta é sim. Em determinadas situações, a jurisprudência admite que um herdeiro adquira, por uso capião, a fração ideal dos demais co-herdeiros. No entanto, essa não é uma situação automática e exige uma análise cuidadosa do caso concreto. Isso porque, após o falecimento do proprietário, a herança passa a pertencer a todos os herdeiros em conjunto. Em outras palavras, formam um condomínio hereditário. E o simples fato de um dos herdeiros morar no imóvel não significa, por si só, que ele terá direito ao uso capião. O que os tribunais exigem é a comprovação de uma posse exclusiva exercida como verdadeiro proprietário e sem oposição dos demais herdeiros durante todo o prazo legal. Em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que é possível a uso capião de um imóvel objeto de herança quando um dos herdeiros exerce posse exclusiva sobre o bem e preenche os requisitos exigidos pela uso capião extraordinário. E esse é um ponto importante. Atualmente, o entendimento predominante do STJ é que, nesses casos, a modalidade aplicável é a uso capião extraordinário, que exige, em regra, 15 anos de posse. Mas o que significa, na prática, essa posse exclusiva? Significa demonstrar que você não apenas morava no imóvel, mas que efetivamente se comportava como um único proprietário. Alguns exemplos que podem ajudar a comprovar essa situação são o pagamento exclusivo de IPTU, água, energia e demais despesas do imóvel, a realização de reformas e benfeitorias com recursos próprios, além de testemunhas que possam confirmar que apenas você exercia poderes sobre o bem. Outro aspecto fundamental é demonstrar que sua ocupação não era mera tolerância dos demais herdeiros. A jurisprudência costuma exigir evidências de que houve um efetivo exercício de posse com intenção de dono, em caráter exclusivo, distinguindo-se da simples utilização do imóvel por um membro da família. Existe ainda um detalhe que costuma surpreender muitas pessoas. Para fins de uso capião entre herdeiros, o prazo normalmente começa a ser contado a partir do falecimento do autor da herança. Portanto, ainda que você já residisse no imóvel antes da morte do autor da herança, esse período anterior, em regra, não é considerado para a contagem do prazo da uso capião entre herdeiros. Por tudo isso, a uso capião de imóvel de herança é uma das modalidades que mais exige análise técnica, pequenos detalhes relacionados ao comportamento dos herdeiros, a forma de ocupação do imóvel e a produção de provas podem ser determinantes para o sucesso ou não do pedido. Se você ocupa sozinho um imóvel herdado há muitos anos e acredita que essa situação pode se enquadrar no que explicamos aqui, vale a pena buscar uma avaliação jurídica especializada. Em muitos casos, existe uma solução viável, mas ela depende de uma análise aprofundada dos fatos e da documentação disponível. Dúvida número 5. Ter outro imóvel em meu nome impede a uso capião? A resposta, na maioria dos casos, é não. Essa é uma das maiores confusões sobre uso capião. Muitas pessoas acreditam
que quem já possui um imóvel em seu nome não pode adquirir outro por uso capião, mas isso não é verdade. Na realidade, a regra é justamente o contrário. Ter outro imóvel não impede a uso capião. Essa restrição existe apenas em algumas modalidades específicas. A principal é a uso capião especial urbana. Nessa modalidade, a lei exige que o possuidor não seja proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Porém, essa exigência não se aplica às modalidades mais comuns na prática, como a uso capião ordinária e extraordinária. Isso significa que uma pessoa pode já possuir um imóvel, uma casa, um terreno em seu nome e ainda assim ter direito ao uso capião de outro imóvel, desde que preencha os requisitos da modalidade aplicável ao seu caso. É justamente aí que muitas pessoas se confundem. Elas tomam uma regra que vale apenas para uma modalidade específica e acreditam que ela se aplica a todas as espécies de uso capião. Por isso, se você possui outro imóvel registrado em seu nome, não conclua automaticamente que a uso capião está descartada. Em muitos casos, essa circunstância não representa qualquer impedimento. Mais importante é identificar qual modalidade de uso capião se aplica à sua situação, pois a exigência de não possuir outro imóvel é exceção e não a regra. Chegamos ao final deste vídeo da nossa série sobre uso capião de imóveis em Fortaleza. Espero que essas explicações tenham ajudado a esclarecer algumas das situações mais específicas e técnicas que costumam gerar dúvidas na prática. Lembre-se de que, embora as regras gerais sejam importantes, cada caso possui particularidades próprias. Por isso, uma análise individualizada costuma ser indispensável para identificar qual é a melhor estratégia de regularização para o seu imóvel. Se você ficou com alguma dúvida sobre a sua situação específica, pode deixar uma pergunta nos comentários ou entrar em contato diretamente comigo. Será um prazer analisar o seu caso e orientar você da forma mais adequada. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também possam se beneficiar dessas informações. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.